Wonderland Tapes é um podcast onde eu junto várias áreas do conhecimento para trazer insights do mercado. E aqui a gente fala sobre os assuntos fundamentais para o sucesso de qualquer empresa. E claro, apresentado por mim, Daniel Martins, seu consultor de business, marketing, branding e advertising. Você já parou para pensar que a gente está se tornando um pouco ciborgue? E o que era uma coisa que a gente imaginava que era uma realidade distante, algo do futuro, uma coisa de ficção científica, já chegou, já faz parte do nosso dia a dia e chegou de uma maneira muito silenciosa, até difícil da gente mapear quando isso aconteceu. Pelo menos eu, na minha história de vida aí, nesses meus 30 anos de idade, eu não consigo definir quando foi que eu me tornei tão ciborgue. Eu acho que foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos. Então, aos poucos eu fui me acostumando com o uso do celular, aos poucos eu fui ficando cada vez mais dependente do uso da internet, do uso de GPS, do uso de tecnologias que facilitam a vida e que nos ajudam a viver de fato, né? A nos locomover, a chegar nos nossos objetivos. Então, cada vez mais eu percebo detalhes da tecnologia que fazem parte do meu eu e que eu literalmente não sei como é viver sem, porque eu me desenvolvi junto com essa tecnologia. E hoje a gente chega na era da inteligência artificial, onde a gente tem aí uma ferramenta bizarramente poderosa que ajuda a gente na autoexpressão, no autoentendimento, a entender o mundo, na organização. E, enfim, ela edita foto, ela muda o nosso áudio, ela edita vídeo, ela cria imagens, ela nos ajuda com os nossos projetos. E eu percebo que, inclusive, algumas pessoas nem conseguem mais diferenciar o que foi pensamento autoral delas e o que foi pensamento do ChatGPT. É como se o ChatGPT fosse uma extensão do cérebro delas. Elas entendem aquela informação, aquele texto, aquele roteiro, aquele vídeo, aquela edição, aquele projeto ali que o ChatGPT trouxe como algo que foi dela. Ela que pensou, ela que criou. Será? Mas ao mesmo tempo, trago esse questionamento e não tô aqui para demonizar nenhuma inteligência artificial, nem nenhuma outra tecnologia, muito pelo contrário. Sou um grande defensor, mas eu queria dizer que a gente está se afastando cada vez mais da nossa biologia e por mais que isso seja maravilhoso, isso também é um pouco preocupante e do ponto de vista de pessoa física, é mais benéfico do que maléfico ou é mais maléfico do que benéfico? E do ponto de vista de pessoa jurídica? Eu acho que da pessoa física depende do como você usa, né? Pode ser que seja uma ferramenta que se torne cada vez mais um gatilho de ansiedade, de dependência do celular e tudo mais. E, inclusive, alguns estudos já mostram que as pessoas acreditam que estar muito relacionadas à tecnologia as afastam da felicidade. E eu acredito muito nisso. Eu acho que quanto mais a gente se tecnologiza, mais a gente está se afastando da nossa felicidade para se aproximar da performance, né? Então, outro dia, por exemplo, eu comemorei que eu tirei nota 100 de sono, 100 de 100. Será que eu precisava fazer isso? De certo modo eu gosto muito, não me leva pra um lugar ruim, muito pelo contrário. Quando eu tô me sentindo meio esquisito, eu sempre vou checar se meu sono foi bom, pra entender se o que eu tô sentindo pode ser algum outro fator ou se o sono interfere, porque o sono pra mim é algo que me traz algo muito, muda muito, né, minha fisiologia naquele dia. Então eu de fato uso isso de uma maneira muito boa, não fico pilhado com calorias, nem com quantos passos eu dei, não fico pilhado. Claro que eu gosto de calcular para ver qual que foi a minha performance, mas não é algo que me gera ansiedade. Eu já sei que para outras pessoas isso gera ansiedade. Muitas pessoas abandonaram os smartwatches por conta de ansiedade. Eu vi um relato essa semana no Threads. E sim, eu uso Threads, já falei por aqui que é maravilhoso. Tem que usar. É muito, muito, muito bom. O algoritmo do Threads é fenomenal. Mas voltando pro assunto e para uma empresa. Na realidade, para uma empresa, eu acho que quando a gente fala do ponto de vista pessoa jurídica, eu acho que a IA vem para colaborar demais, né? Ela aumenta a sua performance enquanto profissional, ela é sim um bom lugar para você desenvolver algumas habilidades, não é o melhor lugar do ponto de vista de confiabilidade, óbvio que não, mas a gente tem uma evolução muito, muito, muito expressiva na IA, muito rápida, muito mais rápida do que a gente via, por exemplo, com o Google, e você pode ter certeza que daqui a alguns anos a IA vai estar absurdamente maravilhosa. A gente já vê ela fazendo parte de processos médicos, de processos jurídicos, de processos muito, muito, muito sérios da sociedade e sendo tida ali como uma referência. Então, a gente vai conseguir fugir da IA? De forma alguma. O que a gente tem que fazer é só questionar a forma como a gente usa. Eu sempre defendo que essa nossa ciborguização tá trazendo muita concentração de renda. Então, a performance é aumentada daqueles que têm acesso. Então, quem tem acesso a Ozempic, Mounjaro, testosterona, outros hormônios para ter uma performance melhor enquanto pessoa física, de se sentir melhor, de se sentir mais bonito, de se sentir mais potente, de se sentir até mais livre de pensar sobre uma dieta.
Isso também é performance, né? Então tem os remédios, os suplementos para você ter uma vida mais longeva, mais disposição, um sono mais profundo. Tudo isso também é tecnologia, tudo isso também nos aproxima dessa ideia de ciborgue que, assim, eu não tô aqui para colocar isso em questionamento. É certeza de que nós somos ciborgues, né? Os antropólogos já confirmam isso, né? Hoje a gente é ciborgue, ponto. Vai ficar mais. Mas nós já somos, já tem testes, inclusive, aí de implantar chips nos cérebros, que são muito bem sucedidos, que ajudam as pessoas a retomarem alguns movimentos e tudo mais. Já tem nanorobôs que fazem, por exemplo, o tratamento do câncer e que são injetados ali. Então, assim, a tecnologia ela faz parte hoje da nossa fisiologia, do como a gente pensa, do como o nosso corpo funciona, de tudo, né? Então, o que a gente precisa pensar? Até onde são os nossos limites? E não deixar com que isso impacte na gente de forma negativa, do ponto de vista de trazer uma ansiedade, que vai ser natural, inclusive, né? Essa aceleração do pensamento, essa aceleração do nosso estilo de vida, mas o como a gente usa isso a nosso favor e o como a gente não perde a nossa identidade. Porque o ponto principal é que existe uma pressão para o uso de tudo isso, existe uma demanda para o uso de tudo isso, e a gente se sente naturalmente e em massa pressionado a tomar uma bomba, a tomar um Monjaro, a fazer corrida, a usar um tênis que vai diminuir seu tempo de corrida, a usar uma suplementação que muitas vezes não faz sentido. A gente tem, por exemplo, influenciadores como a Mari Krieger, que faz todo esse levantamento de estudos da biologia para explicar o porquê que a gente não precisa entrar em algumas ondas, né? E as pessoas entram porque é muito mais difícil a gente questionar e é muito mais solitário a gente questionar e ir na contramão do que a gente fazer parte, do que a gente fazer o que está todo mundo fazendo. Do ponto de vista de pessoa jurídica, né, da empresa, as empresas só ganham dinheiro em cima disso. Tem todo um mercado aí bilionário, se não trilionário, dessa indústria wellness, dessa indústria da performance. Quanto custa um Apple Watch? Quanto custa um Oura Ring? Que é aquele anelzinho, né, que está ficando popular agora para fazer esse mapeamento também. Então, quanto custa tudo isso? E quem ganha de fato com tudo isso? Será que é você? Eu acho que sim também, desde que seja usado da maneira correta. Tudo não é o que, mas o como, né? Sempre gosto de falar que não é o que, mas sim o como. Eu acho que é muito mais isso do que o que em si. É o nosso relacionamento, até o que aquilo ali significa pra gente, né? Mas, assim, a concentração de renda vai acontecer para quem consegue utilizar as ferramentas e quem tem acesso às ferramentas. Então, nós vamos ter aí, sim, na minha opinião, uma mudança, né, nessa classe média, nesses profissionais com desempenho médio. A tendência é que eles sumam. Por quê? Os profissionais mais baratos vão ser mais importantes, as classes mais baixas vão crescer, vai ter muita gente olhando para elas para criar coisas, né, produtos para ela, e a classe média vai estar ali naquele limbo e vai até reduzir o número de pessoas, porque hoje a gente, assim, pelo menos eu acredito que a gente vai ter uma concentração de renda em quem tem mais acesso. Então classe média alta para cima, vai ter mais acesso à tecnologia, mais acesso a medicações, mais acesso à informação de alta qualidade e, consequentemente, vai ter uma performance maior, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. E como isso impacta para as empresas? O consumo e o nosso estilo de vida, né? Então, meu papel aqui não é dizer nem o que é bom, o que é ruim, o que vai acontecer ou não vai acontecer. Eu trouxe aqui algumas teorias da conspiração, mas eu queria só deixar aqui isso pra você pensar. E eu sei que talvez esse episódio deixe muita gente ansiosa, porque de fato, quando a gente olha pra tudo isso, é muito distante da nossa natureza. Muito. Né? Não deu tempo do nosso cérebro processar todas as informações, não deu tempo da gente se acostumar com todas as mudanças. E aí eu tenho um chá revelação aqui de uma informação péssima, chá revelação. Lidaremos com isso pro resto da vida. Não tem muito pra onde fugir, infelizmente. Sinto muito em te dar essa informação, mas é a vida, como ela é. Então, é isso, gente. Eu acho que a gente tem que cada vez mais olhar pra tecnologia, o como ela vem mudando o nosso comportamento. E você quer perceber o como isso te impacta? Desliga seu telefone por um dia inteiro. Fica longe dele. Eu tenho certeza que você, em algum momento, vai sentir uma ansiedade, um estresse, uma inquietação por você estar sem esse acesso, você estar sem essa comunicação, se sentindo até meio sozinho. E eu fiz um teste de ficar 21 dias sem redes sociais, né? Gente, juro. Eu até comentei, tem um episódio aqui no podcast que fala sobre isso, né? De detox de redes sociais, acho que esse é o comecinho do nome dele. Cara, foi muito doido. Eu conheci um lado meu que até hoje eu tô trabalhando esse lado que eu me conheci ali, porque eu fiquei tão longe dessa anestesia que as redes sociais trazem.
olhei tanto pro meu eu interno que eu juro por Deus, eu tô até agora fazendo um trabalho de pensar em tudo que eu pensei naquela época e tudo que eu abri de caixinhas emocionais naquela época. E eu tô falando de setembro, se eu não me engano, setembro, por ali, setembro, agosto. Então, do ano passado, 2024, 25, desculpa, 2025, a gente tá em 2026, abril de 2026. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, são 7 meses, tá? E eu tô fazendo terapia, inclusive. Por conta daquilo. Porque quando a gente tira essa anestesia, quando a gente tira esse frenesi, a gente olha pro nosso eu interno, a gente percebe o quanto a gente se afastou da nossa biologia e tá vivendo ali uma coisa meio no automático mesmo, né? A gente não tá questionando, a gente tá só indo. E isso, de um certo modo, é aliviador, mas quando a gente olha pra dentro, quando a gente se desliga, é assustador e a gente tem um grandioso trabalho pela frente. Então, do ponto de vista, vamos concluir aqui, do ponto de vista de pessoa física, meu convite para você com esse episódio é: use as tecnologias, estude as tecnologias, não vire a cara pro novo, mas faça isso de uma forma que te beneficie, tá? E lembre que você tem muito para ganhar utilizando tecnologias. Você não tem, assim, tem muito a perder também, mas eu acho que é mais para ganhar do que para perder, senão não era tão utilizado. E do ponto de vista de empresa, questione como o seu consumidor vai trabalhar aí, vai mudar esse comportamento e como você pode trabalhar essas tecnologias na sua empresa para ajudar também esse consumidor. Então, baratear um produto, melhorar um produto e tudo mais. E incentive a sua equipe a se manter atualizada e utilizando essas ferramentas, porque isso vai ajudar com que você mantenha a longevidade da sua empresa. Porque as empresas vão morrer sim se elas não colocarem a tecnologia ali como algo primordial de ser implementado. Tecnologia não é uma opção, tá? Tecnologia é basal, basal. Eu sei que algumas são muito elitizadas, né? Mas a IA é uma prova viva de que é uma tecnologia barata de implementar. É muito mais uma questão comportamental do que uma questão financeira. Então fica aqui meu convite para você revisar sua cultura empresarial e urgentemente implementar inteligência artificial nos seus processos, tá? Gente, fico por aqui. Me siga no Instagram e no TikTok, @ontheland. Também tô no Threads, eu adoro o Threads, uso muito. Então, me acompanhe nas redes sociais, lá tem vídeos muito legais, sempre acontecendo, principalmente no Instagram. Então, o Instagram é a rede principal. Acabei de bater 40k, tô muito feliz, espero que mantenha. Que vocês sabem como flutua tudo isso. Avalie o episódio nas plataformas que permitem. Lembra de indicar para um amigo que pode gostar desse conteúdo ou de postar nos stories. Isso ajuda muito o podcast a continuar. Eu tenho aí não conseguido fazer alguns episódios por uma questão de estou muito cansado, estou evitando o burnout. Então, de fato, eu sei que se eu continuar numa criação de conteúdo muito, muito, muito frequente, eu vou acabar burnoutando. Então, a gente também tem que ter esse autoconhecimento de entender os nossos limites. E é uma gestão de risco também. Então, aquela coisa que eu te falei da performance é isso, né? Até onde é o limite da performance? E respeitar esses limites. Entender que nós somos seres humanos sim e que tem falha. Então, o podcast, eu sempre prometo que eu vou manter ele. Estou mantendo ele, mas às vezes eu preciso de um tempinho extra aqui para poder construir um episódio, uma narrativa que de fato vai agregar algo para vocês. Então, fica aqui até o meu relato. Mas acompanha o podcast, tem vários episódios aí já produzidos. Vai ser um prazer ter você ouvindo e comentando esses episódios para saber um pouquinho do que vocês têm pensado. E até o próximo episódio.